Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um capítulo do livro Ceifa de Luz e hoje com o título Das Nascentes do Coração, onde Emmanuel vai trazer para nós lições voltadas, evidentemente, à compreensão dos sentimentos nossos e, em consequência, daqueles que estão conosco na vida que estamos vivendo. E ele vai pedir para que nós sejamos todos iguais, que nós sejamos tolerantes, que nós compadeçamos das pessoas, que nós possamos sempre fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós no campo do sentimento, né? Nós todos temos nas mãos muitas possibilidades. Precisamos nos lembrar aqui dos tesouros que nós temos nas mãos. E a gente precisa, portanto, compreender que as pessoas que convivem conosco têm necessidade dos nossos tesouros, quando nós também temos necessidades do tesouro alheio. Nós estamos aqui uma vez mais com o nosso querido Dr. Aguinaldo e ele vai introduzir o assunto com mais profundidade para todos nós. Emmanuel vai se basear numa colocação da carta de Pedro, quando ele chamou a atenção dos companheiros, né? Dizendo que eles fossem unidos, que eles usassem de solidariedade, de humildade, de amizade, que fossem amigos e, acima de tudo, que fossem compadecidos, né? Porque aí vem o primeiro elemento que a gente pode utilizar para um grande salto quântico na evolução do espírito, que é a compaixão. Quer dizer, ele chama a atenção, sede compassivos, ou sejam compadecidos, né? Ou seja, para a gente olhar para o outro com compaixão, porque quase sempre a gente olha para o outro com indiferença. Isso é muito ruim. Não tem nada a ver comigo. Olha, como não tem nada a ver, todas as pessoas têm tudo a ver conosco. Por isso que a gente não pode ser orgulhoso. O Pedro chama a atenção dos companheiros, sede humildes, né? Ou seja, todos são irmãos nossos. Talvez a gente fale assim, mas não tem nada a ver, como irmão. Olha, eu acho que é. Primeiro que somos todos filhos de Deus. E quem assegura para nós com toda a convicção que aquela criatura não foi partícipe da nossa família na encarnação passada? Às vezes foi nosso pai, foi nossa mãe, foi nosso irmão, foi nosso companheiro conjugal. Agora está fora vamos dizer, dessa rede familiar consanguínea, mas continua dentro da rede familiar universal, porque somos todos irmãos. Acredite ou não, aceite ou não, mas é uma verdade. Haverá um dia que nós entenderemos Jesus. Por enquanto a gente está tão distante, fica maquiando, arrumando desculpas, mas nós temos que começar a entender isso muito rápido, porque senão a gente não vai ter essa compaixão. E em não tendo a compaixão, nós vamos nos complicar, porque deixar de ajudar o outro naquilo que ele precisa é responsabilidade muito grave que a gente assume. Porque ao deixar de ajudar essa pessoa e ela se comprometer, a responsabilidade é nossa também. Ao invés de entender a pessoa que ela é um mundo à parte, não tem ninguém igual no mundo. Talvez essa seja a maior experiência que a gente pode ter arquivado na nossa alma de que Deus existe. Parem para pensar. Não tem nenhuma pessoa igual a outra. Se nós fizermos a nossa impressão digital, ninguém no mundo, nesses, vamos dizer, 8 bilhões de pessoas, não tem ninguém com a impressão digital igual a nossa. Como é que a gente não acredita em Deus? Se é por acaso teria uma que teria, não é, Navarro? Mas sim, não tem. Com certeza. Não tem. Nós somos individualidades. Cada um no seu tempo, na sua hora, no seu lugar, tentando se justificar perante a proposta reencarnatória, que é nós crescermos, progredirmos espiritualmente com intelecto e com sentimento. Agora, nós vamos ser colocados junto com as pessoas. E daí o Pedro dizer, sede fraternos, irmãos, verdadeiramente irmãos.
Isso já nos aproxima muito. Quando a gente diz assim, esta é minha mulher. Não, tudo bem, ela está mulher, mas ela é sua irmã. Ele é meu marido. Não, ele está seu marido, mas não é seu marido. E assim é tudo. Nós estamos na condição particular, dentro de um contexto social, ocupando um cargo, uma posição. Mas na verdade, nós somos todos irmãos. E como irmão, nós devemos tratar os outros dessa forma. Olhar para o outro com brandura, com compaixão. O que eu posso fazer por essa pessoa? E quando a gente pensa, eu vi outro dia um videozinho de um psicólogo muito lúcido, mais de 80 anos, mas com uma facilidade de expressão. Ele disse assim, quando nós nos aproximamos de alguém, é sempre pensando o que nós podemos tirar dela, ou dele, desse alguém. Quando nós deveríamos nos aproximar perguntando, o que eu posso ofertar para ela? Oh, meu Deus, a gentileza custa pouco, mas vale muito. O quanto a gente pode ajudar as pessoas em vários setores da nossa vida. Permitir que ela entre numa fila, que a gente está esperando ela também, quando ela está com pressa, numa fila de carro. Às vezes uma pessoa está precisando de uma informação, a gente pode levar. Ao invés de apenas dizer, faz isso, pega, põe no carro e leva, deixa lá. A pessoa às vezes está com dificuldade de caminhar, doente, num sol quente, põe no carro e leva. Ah, mas eu não sei quem que é. Exatamente, porque você não entendeu que ele é seu irmão. Porque se você entendeu que ele é seu irmão, põe no carro e leva. E assim a gente poderia abrir um leque de oportunidades que a gente tem que fazer para o nosso irmão. Quando a gente estuda o Evangelho, mais objetivamente aquilo que o Senhor Jesus nos orienta, a gente vai encontrar ele fazendo uma oração, ou uma rogativa, né, ao Pai. Quando ele diz assim, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Né? O Senhor Jesus, poderíamos raciocinar aqui, está tratando de um tema muito presente ainda nos dias de hoje, passado mais de 2000 anos, né? Que é a nossa ignorância. Mas de qual ignorância nós estamos falando? Da ignorância espiritual. A gente ainda não sabe o que a gente está fazendo. Por isso nós temos a necessidade de conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Mais uma palavra do Senhor Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, é importante que a gente analise o contexto de nossas existências e o que é que se espera de nós. Mas para que se espere de nós a providência divina, nós temos que analisar aquilo que nós temos condições de fazer. Por quê? Porque o Espírito, ao planejar a sua existência, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, né, o Espírito sopra a vida onde Ele quer, nós escolhemos um ambiente aqui na vida para nós exercitarmos a nossa condição espiritual no sentido de nos aproximarmos cada vez mais da perfeição, muito embora a perfeição esteja muito longe de nós outros, e muito mais para nós que estamos no mundo de expiação e prova, mesmo na iminência de passarmos para o mundo de regeneração. Nós ainda temos muita ignorância espiritual, e o doutor levantou a questão das pessoas com as quais nós convivemos, ou que às vezes nós temos oportunidade de um convívio mesmo que mínimo, pode ser uma pessoa muito querida nossa de uma outra existência, que a gente nega o auxílio, nega a doação, nega a nossa participação positiva na vida dela em função do nosso egoísmo. Por quê? Porque não tem vínculo familiar, não tem vínculo consanguíneo, não tem interesses materiais, não tem interesses profissionais, e a gente com isso só está atestando o nosso egoísmo, né? A vida se apresenta num processo constante de doação. O Sol amanhece todos os dias para todos os que estão aqui no planeta. Por quê? Porque é da natureza que ele distribua a sua energia para fortalecer aqueles que necessitam dele. Da mesma forma, nós outros, onde nós fomos colocados pela programação espiritual, nós fomos programados e colocados para nós sermos úteis àqueles que estão conosco. E alguns vão precisar da nossa atenção, outros da nossa orientação, outros da nossa paciência, outros da nossa tolerância, outros da nossa ajuda material, outros da nossa ajuda espiritual, né? E assim por diante. De forma que cada um de nós tem talentos especiais específicos no sentido daquilo que é importante para o nosso espírito.
O exercício nosso deve ser, então, no sentido de nós perguntarmos todos os dias a quem eu ajudei hoje. E não estamos falando aqui necessariamente de coisas materiais, né? Como bem colocou o doutor Aguinaldo, há muitas pessoas no mundo hoje que necessitam não de coisas materiais, mas de um conforto psicológico, um conforto emocional, um ombro amigo, né? E nós não podemos deixar de atender essas pessoas. Por quê? Porque nós também temos isso. E nós temos sido socorridos secularmente pelos espíritos que trabalham em nome do Senhor Jesus, mas também pelos encarnados que às vezes aparecem, entre aspas, do nada para nos ajudar em determinadas circunstâncias. E quem de nós já não passou por isso? Encontrar a solução para um problema que vem de onde menos esperava, com a pessoa que menos se esperava. Todos nós, se observarmos as experiências de vida que nós temos, e eu posso falar aqui de minha própria vida, houve soluções que se aproximaram e que chegaram até mim de onde eu jamais esperaria, de onde eu jamais poderia supor que acontecesse e com pessoas que eu jamais teria condições de afirmar que ela ajudaria ou não. Do que se trata? De nós termos sempre recebido nas mãos, seja por incentivo, seja por merecimento, a bênção do auxílio para o nosso progresso, pois é isso que nós precisamos fazer para os outros, com os outros, né? Socorrê-los naquilo que nos é importante. Mas, voltando os olhos para dentro de nós mesmos, meus amigos, no começo, quando a gente começa, entre aspas, a ser bom para os outros, pode parecer que a gente está até bobeando, né? Como bem propôs o doutor Aguinaldo na questão da caridade, né? Nós, depois de um certo tempo, a gente vai começar, na prática, a gente vai começar a se sentir feliz intimamente por ter sido motivo de socorro ao próximo, né? Então, a gente percebe o quê? Que é absolutamente natural, né? É absolutamente da própria providência divina que nós recebamos dentro de nós, no nosso mundo íntimo, e é porque lá que está a lei de Deus, né, na consciência, que a gente receba de nós, dentro do nosso próprio íntimo, o incentivo e o prêmio por ter sido bons aqui na Terra. Então, a vida do Senhor Jesus e seus ensinos, quando ele diz que é para fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse para nós mesmos, é o segundo maior mandamento, né? Amar o próximo significa isso. Ele está dizendo para nós que só há um caminho para termos o que precisamos ter para crescimento espiritual, é dar de nós para aqueles que convivem conosco. A começar pelo título, Nas Nascentes do Coração, a gente vai perceber que Emmanuel está valorizando os sentimentos que a gente tem que desenvolver dentro de nós, né? Sempre fala assim, tudo que vem do coração. Na verdade não é do coração, é da nossa mente. Mas naquela época se usava muito falar do coração, porque Jesus, quando colocou o que faz mal, não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Mas na verdade não é, desculpa, não é o que sai do coração, é o que sai da mente. Porque a mente vai estabelecer paradigmas, normas para que o coração obedeça, que é o sentimento. O sentimento maior é o do amor, não é? Só que amar não é apenas dizer assim, eu amo. Não. Amar, nós precisamos entender que é uma decisão nossa. É uma decisão de compreender o outro, de valorizar o outro e respeitar o outro. Qual seja a sua condição. Então, nós precisamos dinamizar essa capacidade mental de compreender e de valorizar. Em decorrência, respeitar. Mas isso começa pelo entendimento. Porque se nós não entendermos, nós vamos ficar sempre na ignorância, fazendo as nossas justificativas para não fazermos o bem ao próximo. Quando a bem da verdade, isso é o diferencial. Navarro, eu acho que Jesus respeitou muito a nossa época, quando nós estávamos lá, né? Provavelmente nós estávamos lá escutando as pregações dele. Ele falou assim, quem tem que amar a Deus, o próximo como a nós mesmos. Se fosse hoje, eu acho que ele mudaria um pouco, dizendo assim, nós temos que amar o próximo muito mais do que a nós. Mas se ele falasse isso naquela época, ia ficar muito complicado, porque se ele já falou que tem que amar o próximo como a nós, já foi difícil para aquele pessoal entender.
Agora, se ele falasse amar mais o próximo que a nós, ficaria muito complicado. Mas hoje, ele estaria falando isso. Naquela época, ele disse assim, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Isso eu acho que já foi mais ou menos o que ele quis colocar, mas não colocou em termos literais, que ame o próximo mais do que a nós. Mas hoje, renunciando a nós mesmos, eu acho que nós estaríamos amando mais o próximo do que a nós. Mas como é difícil renunciar ao nosso mundo físico, nosso mundo social, nosso mundo doméstico, as nossas larguezas, as nossas facilidades, as nossas prioridades para priorizar a necessidade alheia. E o Pedro, quando ele escreve essa carta, logicamente, ninguém mais do que ele poderia fazer isso, porque ele soube ser amigo dos discípulos, acolheu todo mundo na casa do caminho, foi até o final numa fidelidade extremada ao Cristo, deu demonstrações de profunda humildade, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque foi crucificado igual Cristo. Só que não se achou digno de ser crucificado de cabeça para cima, igual Jesus, quis ser crucificado de cabeça para baixo. Um ato de humildade, entendendo que não poderia nem perto chegar do Cristo, dada a sua profunda limitação. Então hoje, eu acho que ainda prevalece muito em nós o orgulho, os títulos, as condições que nós temos como privilégio. Só que ao desencarnarmos, posso assegurar para vocês, isso vai se perder. O título de doutor ninguém vai usar. É irmão Aguinaldo, irmão Navarro e assim demais irmãos. Família, ninguém vai perguntar que família que você pertenceu lá na terra. Família de renome. Não, também não. Que, vamos dizer assim, que poder você exercia sobre as criaturas, porque é outro problema grave e sério. Quando a gente recebe o poder na mão, nós temos responsabilidade profunda sobre aquelas pessoas que estão sob o nosso comando. Daí a gente ter a compaixão para com elas. E geralmente o administrador é duro, ele quer prevalecer o seu ponto de vista, o outro que se dane. Não, cada situação tem que ser analisada de perto. Muitas das vezes a pessoa está necessitada de uma ajuda, de um entendimento, de uma folga, de um atendimento especial. É aí que vai fazer a diferença. E quem trabalha no mundo e não está aberto para isso, deixou de ouvir Jesus. Veja com o olho de ver, ouça com o ouvido de ouvir. E aí então nós vamos começar a entender as necessidades alheias e vamos nos esmerar um pouco mais para nós darmos um pouco mais de nós, a benefício dos nossos irmãos que são sempre carentes das nossas ajudas. A grandeza da doutrina espírita está justamente nas ferramentas que ela tem para nos conduzir à consciência. Mas de que consciência que nós estamos falando? De espíritos imortais que nós somos. Em cada existência, o espírito planeja e é auxiliado a isso, orientado para isso, para desenvolver determinadas características espirituais que estão em atraso em relação à necessidade de progresso. Às vezes, nós temos determinadas facilidades aqui ou ali em determinadas coisas até subjetivas do espírito, mas com certeza, por conta da condição espiritual que nós ainda temos, nós ainda temos muitas necessidades no desenvolvimento das nossas características. E uma das maiores necessidades é justamente naquilo que diz respeito à posse material, né, a ter coisas, porque nós achamos que é nosso e ninguém deve fazer uso daquilo que é nosso. E outra coisa é quando a gente pensa que a gente é melhor do que os outros, que a gente pode julgar os outros. Isso não é verdade. Nós nascemos aqui na Terra numa determinada tarefa com características que nem sempre mostram claramente aquilo que nós já conquistamos. Pode ser uma frente nova de trabalho para o nosso espírito, mas sempre haverá em todo tipo de reencarnação a figura do próximo.
Então nós estamos envolvidos com pessoas, com a sociedade, enfim, e com o mundo, naquilo que diz respeito às nossas características e necessidades espirituais. Então nada do que nós temos nas mãos é nosso. São instrumentos que a providência divina colocou em nossas mãos para a evolução do nosso espírito. Então o Senhor Jesus vai aplicar em cima de nós o dom da disciplina no campo do espírito, porque tudo aquilo que ele diz para nós outros é sempre no sentido de nós desenvolvermos entendimento e novos comportamentos a partir do espírito imortal. Então nós já sabemos que nós somos espíritos em evolução, cada reencarnação traz um projeto para burilar o espírito no campo da moral, tudo aquilo que é concedido para ele, mas tudo aquilo que é concedido não só no campo material, mas também no campo de participação social, de autoridade, de conhecimento, de entendimento, capacidade mental, tudo isso é voltado para que o espírito possa voltar ao mundo espiritual tendo ganho algum espaço no progresso a que ele se destinou quando reencarnou. Então, meus amigos, nada temos aqui na Terra que é nosso, nada. Mesmo porque nem a própria vida nós temos, porque ela pode ser tirada de nós pela mão divina de um instante a outro. E quantas pessoas não voltam ao mundo espiritual de um momento a outro sem maiores explicações no campo da dificuldade fisiológica, no campo do acidente? Não, simplesmente desencarna. Por quê? Porque é da natureza do espírito passar por aquilo para dar prosseguimento. Quem de nós tem garantido um minuto da frente? Ninguém. O Senhor Jesus disse que esta noite poderá ser pedida a sua alma. Então nós não podemos perder a única oportunidade, a rica oportunidade que nos é colocada, que é no momento presente, de sermos úteis àqueles que convivem conosco, de sermos bons àqueles que convivem conosco. E sermos bons aqui não significa dar tudo, porque às vezes ser bom significa não dar, porque senão aconteceria algo de pior para a pessoa, notadamente aqui para as crianças e para os filhos que a gente cria. Então é muito importante que a gente compreenda que nós temos que favorecer as vidas alheias, porque nós temos sido favorecidos desde sempre pela providência divina, para que nós consigamos ser felizes o mais rápido possível. Dentro dessa colocação do Pedro, a gente tem que aprender a ser misericordioso. Jesus deixou isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão perdoados, obterão a misericórdia. Como nós não sabemos o que nós fizemos e o que nós temos que passar, na medida em que nós formos misericordiosos para com aqueles que faltem conosco, a providência divina haverá de agir com misericórdia conosco. Então, por uma questão até de sabedoria, de inteligência ou até de bom senso, é perdoar todo mundo. Se a pessoa errou, que pena. Ela ainda está num patamar que se permite fazer isso. Nós já entendemos que não façamos com os outros. Porque Jesus deixou isso muito claro, dizendo que o mais difícil é a gente amar sem crítica, ajudar em silêncio, dar sem pedir e entender sem reclamar. E exatamente o que nós não fazemos. A gente ama, mas, via de regra, nós estamos criticando. E, às vezes, a gente até critica e não ama. A gente dá sem pedir, quase sempre nós estamos pedindo sem dar. Amar sem críticas não é fácil, a gente entende, mas tem que procurar não criticar, amar a pessoa. Entender sem reclamar. A pessoa reclama muito, nós estamos reclamando demais. Reclama de tudo. Reclama até da vida que nós pleiteamos de joelhos para estarmos reencarnados. E chega aqui e reclama, porque não estamos recebendo conforme nós gostaríamos de receber todas as benesses que a gente gostaria de ter. Mas então a gente tem que começar a entender que está tudo certo. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para desenvolver um trabalho de evolução, isso é universal. E para a gente fazer um parâmetro, para saber onde é que nós estamos, para onde nós estamos caminhando, é só analisar os 10 mandamentos.
que são universais. Ali tem uma regra geral. Se nós estivermos nos aproximando dele, nós estamos construindo nossa felicidade. Se nós estivermos distanciando, nós estamos criando a nossa infelicidade. Porque o espírito não retrograda, ele nunca evolui. Mas a próxima existência pode ser mais complicada do que essa. E para que a gente tenha uma existência melhor amanhã, nós precisamos começar a fazer hoje. Tudo e mais alguma coisa, no sentido de nós vivermos muito fraternalmente com as pessoas, procurando fazer para elas, conforme disse Jesus, aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. É simples, não é complicado. Agora, é só uma questão de entender. E quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para isso, nós vamos fazer isso espontaneamente. Emmanuel coloca, no começo é disciplina, depois é espontaneidade. Por isso que nós precisamos começar a fazer alguma coisa para atender a necessidade do próximo, para que seja depois, amanhã, uma rotina em nossa vida. E aí sim, nós vamos finalizar nossa existência com a proposta de Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Um abraço a todos, até a semana que vem, com mais um estudo desse livro maravilhoso, Ceifa de Luz.